René, me explica uma coisa aqui, que a gente tocou no assunto, mas a gente não entrou fundo nisso aí. Como é que você salvou o Fluminense em 2008, do rebaixamento? Não atrapalhando o time, pô. O time era muito bom. Esse time era tão bom que eu briguei com o Galvão Bueno por causa dele. Ia jogar Fluminense e São Paulo. Se o São Paulo ganha, o São Paulo seria sido campeão, lá no Morumbi. E o São Paulo... Aí a informação que veio do Galvão Bueno é o seguinte: o São Paulo vai jogar com o Fluminense e vai ser campeão. Então nós vamos levar o Muricy, não vamos levar você dessa vez, porque ele já tinha me convidado. E você vai para a próxima. Eu disse, não, nós não vamos perder para o São Paulo. Aí eles começaram a rir, eu digo, olha, estou falando sério, nós não vamos perder para o São Paulo. E se não tiver a coragem de acreditar em mim agora, eu vou marcar com a outra televisão que me convidou. E aí o pessoal não acreditou, eu marquei com a outra televisão, nós empatamos o jogo, né? E ele ficou muito aborrecido, ele botou uma cadeira até vazia no programa, levou o Vanderlei, Quanto meu foi amigo, o jogo? né? 1-1. Tartar fez, o São Paulo empatou depois. Mas como você salvou o Fluminense? Você levou o time para Itu, depois viajou de novo? Nós fomos para Itu, uma semana lá em Itu e jogamos. Aí quando voltou, eu disse, eu preciso mais uma semana para esses caras, a gente entender a cabeça deles e entenderem a minha, né? E aí eu disse, olha, rapaziada, agora é a história, né? Eu juntei lá no Carandiru, o apelido do vestiário lá do Fluminense era Carandiru. O apelido do vestiário era Carandiru? Por quê? Porque tinha uns beliches. Os beliches lá, era tudo apertadinho, os beliches, embaixo da arquibancada. Tinha rato mesmo, como o Muricy falou? Olha, eu não vi rato, mas eu demorava muito para tomar banho, porque os jogadores tomavam banho, no meu banheiro vinha água todinha, eu tinha que esperar baixar. Mas rato eu nunca vi, não. O Muricy deve ter visto em outro lugar. Eu não vi. E aí eu falei para eles, rapaziada, a vida tem o ônus e o bônus, né? Então, o bônus é isso, olha, eu nasci no morro, vocês também, olha o carro que eu tenho, vocês, as pessoas que querem falar com a gente, isso tudo muito, muito legal. Mas a gente tem o ônus também, a gente perde carnaval, a gente perde aniversário, festa, e agora nós vamos para Saquarema mais uma semana. Pô, professor e tal. E aí fomos para Saquarema, o treinamento foi ótimo. Ninguém queria ir para Saquarema. Ninguém queria para Búzios, né? Porra, isso aí já era novembro. Eu acho que era novembro já, porra. Então imagina, o Fluminense fez pré-temporada, intertemporada, pré-Libertadores, pós-Libertadores, Cuca deve ter feito também, e eu também, pô. Eu digo, esse cara deve estar de saco cheio, né? E aí levei. Nesse jogo teve uma coisa engraçada, que nós empatamos, tivemos 2 pênaltis a favor e o juiz não deu. Contra quem é esse jogo aí? O Vitória da Bahia. Vitória. Foi empate. Foi empate, 2-2. E o Thiago Silva, no meio-campo, teve uma falta. Thiago Neves? Thiago Silva. Thiago Silva mesmo. E começou a andar para trás, e aparece na gravação aí, quem entrar do Fluminense aí, 2008, Fluminense e Vitória da Bahia, vai ver. Ele começou a andar para trás, eu digo, esse maluco vai chutar, pô. Dali. Aí eu digo, Thiago, que golaço, Thiago! Porque eu queria pedir a ele para dar essa bola, que a gente tinha uma bola trabalhada dali, do lado, e aí entrava, tinha o Washington entrando era muito bom. Ele, né? Bateu de longe mesmo e fez o gol. Um pombo sem asa, cara, impressionante a curva que a bola fez, ele fez o gol. E aí empatamos. Mas aí veio a história engraçada, que é com o Rogério nosso fisiologista. Nós tínhamos 2 jogadores que eu tinha trazido da base, estavam jogando muito bem, né? Entrando bem e jogando. E aí o Rogério entra na minha sala rindo demais. Eu digo, o que foi, Rogério? Pô, tu não imagina fulano conversando com fulano ali. Eu digo, o que é que houve? O fulano dizendo, pô, cara, eu ontem ganhei uma lourinha de olhos verdes, coisa linda, cara, coisa linda. E disse, pô, a primeira foi maravilhosa. Mas aí, para relaxar, deitamos ali, e eu digo, pô, ela é universitária, pô. E aí, o que eu faço, o que eu falo? Aí eu falei para ela, pô, Mina, a vida é difícil, né? A vida não é fácil. Ela, porque tem o ônus e o bônus. Ela, pô, que papo cabeça, não sei o quê. Aí o cara perguntou para ele, e aí, o que falei mais nada, não sei o que é isso, pô. Foi assim, foi salvando o Fluminense dessa forma. Esse jogo do Figueirense foi muito interessante, porque
o jogo, nós voltamos, né? Nós voltamos para jogar lá. Nós saímos na quarta-feira, viemos aqui jogar com o Vasco, perdemos de 1-0, Renato Gaúcho era o treinador. Eu quase me indispus com o time lá quando nós voltamos, porque eu fiquei muito chateado, porque o time estava muito ainda apaixonado pelo Renato, né? Então o encontro ali, eu vi o time se gastando muito na hora de celebrar com ele, na entrada, e isso tudo conta, isso tudo, detalhes mínimos que o pessoal não percebe, mas conta. Você ficou com ciúme disso? Ou você acha de jeito nenhum. Se desgastaram em que Se sentido? a coisa que eu não tenho na minha vida é ciúme. Mas não tenho mesmo, nem da minha mulher, das minhas filhas, de ninguém. Isso nunca passou. Eu acho que a questão de ciúme, todo mundo acha que é amor, eu acho que é baixa confiança, baixa estima. Nunca tive. Não foi porque eles perderam foco? Perderam foco. Ficou Renato, muito festival ali, sabe? E você faz todo o trabalho de conscientização do jogo, vai para o vestiário. E quando sai do vestiário é aquela festa, porque foi uma festa. Eles gostavam muito do Renato, e é difícil você encontrar um jogador que não goste do Renato, é muito difícil. E aí lá no jogo eu peguei pesado com eles, que eles tinham que ser mais profissionais, que eles não podiam deixar o sentimento falar assim. E aí jogamos os 23 minutos que faltavam embaixo de um temporal, mas o sacrifício que eles fizeram foi muito grande. E eu tinha prometido uma folga para eles, que a gente teria jogado com o Figueirense, vinha jogar com o Vasco e jogava com o Cruzeiro na outra final de semana. Então eles teriam uma festa, uma folga. Então o fato de ter de voltar a Santa Catarina foi demais. E o desgaste. E aí, na cabeça, eu digo, já sei, né? Eu voltei, sentei ali na porta, na entrada do hotel, fiquei sentadinho ali. Eu digo, daqui a pouco vai começar a descer, né? Aí não teve jeito, daqui a pouco começou a descer. Eu digo, pois não, e sentaram alguns lá e, pô, professor, a gente queria dar uma saidinha e tal. Eu disse, vocês merecem, pelo que vocês fizeram hoje, parabéns, o que vocês fizeram, gigantesco, mas eu seria um irresponsável se eu deixasse. Liberou. Eu não posso liberar vocês, porque nós vamos pegar, naquela época a grama não era padrão ainda, o Mineirão tinha uma grama alta, puxava demais. Eu disse, gente, nós estamos na zona ainda. O time saído, um ponto. E nós vamos ter um jogo difícil, pô. Faz o seguinte, quando acabar o jogo lá do Cruzeiro, eu libero vocês, só vejo vocês no avião. Mas hoje não vai sair ninguém, não. Aí subiu todo mundo. Óbvio que ninguém sobe satisfeito. Daqui a pouco vem minha comissão técnica toda arrumadinha também. Eu digo, pois não? Eu digo, hoje não sai ninguém daqui, que eu não vou sair daqui. Pô. E não saiu ninguém. Mas no papo, entendeu? Um convencimento, porra. Vocês merecem, mas eu não posso deixar. Eu vou ser irresponsável, porra. Eu tenho que comandar esse time. E foi muito nisso, na conversa, mas era um timaço, cara. Nós tínhamos um time muito bom, muito bom. Conta jogando absurdo. O Washington foi o artilheiro, junto com o Keirson e mais um. Foram 3 artilheiros naquele ano. Eu me lembro que você já contou algumas histórias na época da Fox, lá na redação, da tua passagem pela seleção da Jamaica. Histórias saborosas, né? Que você tinha lá com a seleção feminina da Jamaica, né? Pode contar pra gente aqui, lembrar uma delas? Não, assim? Da feminina eu fui só na segunda passagem, na primeira não. Mas as melhores histórias foram da primeira ou da segunda? Foi da com a seleção primeira, masculina, primeira, Então conta uma coisa pra gente. Tem histórias doidas, né? Doidas. Eu, por exemplo, eu mandei embora, quando eu descobri que nós jogamos 20 jogos para classificar. 20 a seleção jogos, masculina. A seleção principal. Que eram carregadores de mala, eram taxi driver, barman, os nem estudavam, nem trabalhavam, faziam nada. Esse era o meu time. E não tinha futebol profissional, eu tinha que montar tudo. E o melhor deles todos chamava-se Walter Boyd. Mas o problema lá é que eu dizia assim, vocês já viram 2 focas jogando bola? Aí, não,
A foca joga com uma bola só, ela nunca joga. Nós temos que acabar com esse negócio de ser foca aqui, porque nós somos foca. Nós éramos 11 focas dentro do campo, ninguém queria saber do coletivo. Então, e ele foi o jogador que mais demorou a entrar nesse espírito. E como ele era muito famoso, né? Ele, quando voltava, ele voltava com hábitos horrorosos. E faltavam 5 jogos para a gente terminar a última classificação, que era o hexagonal. Nós estávamos em último lugar, e tínhamos perdido de 6-0 para o México. E eu resolvi que com ele não dava mais, mandei ele embora. Eu disse, tchau, você não vai ficar aqui. E fui atrás de três filhos de jamaicanos na Inglaterra e trouxe os 3. E fizemos um amistoso na Inglaterra. Quando eu voltei, estava todo mundo lá embaixo me esperando no avião, quando nós voltamos da Inglaterra, né? Era o comandante das Forças Armadas, o chefe da polícia, o presidente da federação, todo mundo lá. Aí eu disse, o que houve aqui? Eu disse, não, a partir de hoje o primeiro-ministro ordenou que você vai andar com os guarda-costas dele. Aí eu? Por que isso? Não, porque descobriu que tem um plano de morte aí, eles vão te matar. O pessoal lá da comunidade do Walter Boyd tem um plano para te matar. Mas e aí? Aí eu disse, não quero. Eu escrevia na minha camisa, por gratidão, eu tinha lá, Jesus saves, Jesus salva, na minha camisa. Não, eu estou protegido. Não, você vai andar. E eu andei com segurança durante muito tempo. E aí nós fomos fazer um jogo. E o Chico Santos, que foi goleiro do América, do Botafogo, o Chico parece comigo, na época ele tinha um bigode grande, eu só tinha bigode e ele também. E no dia do jogo, quando eu chego lá, o Chico tá sem bigode. Eu digo, Chico, você tirou o bigode? Ele disse, vai que nego é lá de cima o tiro. O tira pra você e pega em mim, porra. Essa é uma história, a história do Jimmy Cliff. Jimmy Cliff foi excelente. Nós fomos fazer um amistoso contra foi El Salvador ou Costa Rica. E aí eu estou descendo o túnel assim para dar treino na véspera, e aquilo, coach. Aí eu olhei e disse, Jimmy, o que está fazendo aí? Desce aí, rapaz. Aí ele desceu, veio pro túnel conversar comigo. Ele fala bem português, ele tem casa aqui no Brasil, as filhas também. Aí começamos a bater papo e tal, dei o treino, acabou, eu disse, você vê um jogo amanhã? Eu disse, não tenho ingresso. Fulana, vem cá, Lola, dá ingresso, quantos você quer? Aí eu quero para minhas filhas, 4, tem amigo, dá os ingressos que ele quer aqui, amanhã eu tô aqui. Quando eu chego pro jogo, tá ele no corredor, as filhas lá em cima, mas ele no corredor. Aí também, fomos lá, reconhecemos o campo, aquecemos, fizemos tudo. Fui pro vestiário, voltei, estou imaginando que ele não vai estar no corredor. E ele estava no corredor de novo e me acompanhou. E sentou do meu lado, no banco. Eu digo, meu Deus do céu, eu tive um trabalho danado para tirar presidente, diretor, todo mundo sentava no banco, era uma bagunça. E eu disse, o que eu vou fazer com o Jimmy Cliff? Como é que eu mando o cara embora? Chamei o Alfredo Montes e disse, Alfredo, preste atenção, quando o juiz apitar, você vai pegar o time todo para aquecer lá atrás do gol e leva o Jimmy contigo. E o Jimmy foi e aqueceu 45 minutos contigo. Ele fazia os exercícios, corria, voltava. Aí eu falei, Alfredo, será que ele volta pro segundo tempo? Segundo tempo ele não voltou, não. E ele só foi ao último jogo, mas é porque ele fez o show, não apareceu lá no corredor, não.